tema hoje, Débora? Principal característica das provas níveis 1, beleza? Vamos falar o que é uma prova nível 1, quais são as características, o que priorizar, como otimizar estudos, o que eu faço para eu garantir a minha aprovação em medicina pela FUNESP em uma prova nível 1. Nível 1. Vamos entender isso? Olha só, para quem ainda é confusa essa ideia, a FUNESP é uma banca que faz diversos vestibulares. Até esse exato momento, eu já contabilizei aí 40 vestibulares feitos, né? Feito aí, elaborada, prova aplicada pela VUNESP. 40 provas, exatamente. Gente, tem prova da VUNESP em todas as regiões, Nordeste, na Bahia, no Sul, tudo quanto é lugar, São Paulo, todo lugar tem prova de medicina da VUNESP. E tem diversos níveis essas provas. Nós temos provas níveis 1, níveis 2 e níveis 3. O nosso foco hoje é falar com vocês sobre as características de uma prova nível 1. Mas tem provas níveis 2, tem provas níveis 3, beleza? Dessas 40 provas que a VUNESP prepara todo ano, primeiro e segundo semestre, nós temos 20, gente, olha isso, 20 não, mentira, 30. Nós temos 30 provas de nível 1. Gente, tá aí uma super sacada, uma super vantagem de você prestar o vestibular da VUNESP. Olha isso. Você tem 30 provas com o mesmo grau de complexidade. Débora, são provas iguais? Não, nós vamos falar sobre isso aqui. Mas são 30 provas com o mesmo grau de complexidade. E com certeza espalhada aí a Brasil afora. Beleza? Quais são as características dessas provas níveis 1? Vamos entender aqui um pouquinho sobre essas provas? Olha só. Nós temos provas níveis 1, que nós temos lá 40 questões objetivas e 8 dissertativas, sendo que nós temos aí 4 de Química e 4 de Biologia, certo? É uma prova bem característica, né? Uma prova bem raiz, nível 1, tá? Então, uma prova muito raiz, muito característica de nível 1 é esse perfil. 40 questões objetivas e 8 dissertativas e uma redação, beleza? Nós temos provas níveis 1 que só tem questões objetivas. Só objetivas? Sim. Só que aí não são 40 questões. Nós temos prova com 54 questões, com 60 questões, certo? Por exemplo, a Uniceub em Brasília é uma prova objetiva, só a parte objetiva e redação. A prova da Univas é uma prova objetiva, só tem questões objetivas e redação. O que mais? Nível 1, Débora, que a gente tem, só tem objetiva. Vamos pegar aqui outras. Provas níveis 1, vamos pegar aqui, ó. Tem a Uniceub, tem a Univas. Coloquei aqui, o que mais? Se eu lembrar de mais alguma que só tem questões objetivas, eu comento aqui com vocês, beleza? Nós temos questões níveis 1, a São Caetano, por exemplo, que tem mais que 40 questões. Nós temos lá 60 questões objetivas e temos 10, 8, 20 dissertativas. Tem esse perfil de prova nível 1 também, beleza? Então, o primeiro passo para que você garanta a sua aprovação em medicina pela VUNESP este ano em uma prova nível 1 é a seguinte, já que o nosso foco é nível 1, vamos falar sobre ela, beleza? O primeiro passo é o seguinte, como eu tenho que estudar para uma prova nível 1? Essa é a pergunta que muita gente me faz. Débora, eu quero passar numa prova nível 1, como Uniceub, Univas, Unisul, sei lá, uma prova nível 1. Como que eu estudo? Primeira coisa, você tem que saber dessas 30 provas que a VUNESP prepara, qual é o grupo que essa prova está. É uma prova que tem questões dissertativas, é uma prova que tem questões somente objetivas e redação, qual é o perfil, tá? Unisa é uma prova nível 1, tá, Lu? Perguntou aqui, é uma prova nível 1, típica, 40 objetivas, 8 dissertativas. Inclusive, liberou o edital hoje. Não sei se você viu, mas vai ter aí vestibular de medicina da Unisa agora no meio do ano. Se eu não me engano, são 30 vagas. Ok? Beleza? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é entender exatamente isso. Qual é o perfil da minha prova? Por quê, Débora? Se eu vou fazer uma prova que só tem questões objetivas, eu tenho que treinar dissertativa? Forma de escrever, não. É interessante, sim, você olhar para algumas questões dissertativas, ver o contexto. Por quê? Porque eu posso pegar uma questão dissertativa e transformar ela numa questão objetiva. A vantagem que os alunos têm com relação à prova objetiva, qual que é? Não tem critério de correção.
Isso é uma vantagem, tá? Que não é uma desvantagem para quem vai fazer dissertativa, mas os alunos que vão fazer provas que têm questões objetivas e questões dissertativas, eles precisam se preocupar com o conteúdo, dominar o conteúdo, dependendo da prova, ter um número de acesso aí maior que 80% da prova objetiva, tem que dominar o conteúdo da prova dissertativa e tem que dominar a banca, certo? Por quê? Porque se ele dominar todo o conteúdo, souber a matéria, mas se ele não souber apresentar, ele nadou e morreu na praia. Ok? Então, isso é um problema sério para quem vai fazer provas que tem dissertativa. Débora, é difícil? Não, não é difícil. É super possível. Tem até uma questão lógica por trás disso, beleza? Então, não fica com medo. Ai, meu Deus, eu vou fazer prova dissertativa, é muito mais difícil. Não, nada dessa neura, porque não é, tá? Só que você precisa conhecer essas características. Se você vai fazer uma prova que tem questões dissertativas, você precisa se preparar para isso. É muito comum alunos falarem comigo, eu fui fazer prova da VUNESP e eu achei muito mais difícil. Não, você não se preparou para aquela prova. Então, é importante que você se prepare. Deu para entender isso? Tudo bem? Então, a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte, qual é o perfil da minha prova? A minha prova tem questões só objetivas, então eu vou treinar questões objetivas. Minha prova tem questões objetivas e dissertativas, então eu tenho que treinar objetiva e critério de correção de prova dissertativa, mais a redação. Independente do estilo de prova, sempre tem redação, tá, gente? Para mim é um calo, mas eu acredito que para vocês é super tranquilo, mas tem redação. Tudo bem? Deu para entender? Vamos falar aqui das características de particularidades de provas? Inclusive, só lembrando, se você tiver alguma dúvida, que você perguntar alguma coisa, deixa nos comentários, tá? Eu sempre vou olhar aqui os comentários, na medida do possível, eu vou respondendo vocês. A Carolina aqui no YouTube perguntou o seguinte, quais características da prova do vestibular de medicina da FAMEMA pela FGV? Olha só, Carol, eu só trabalho com a VUNESP, eu não trabalho com a FGV, então não sei te responder, tá? Se a FAMEMA voltar para a VUNESP, eu consigo te responder essa pergunta. FGV é uma banca diferente da FAMEMA, da VUNESP, beleza? São bancas distintas, beleza? Simbora! Primeira característica importante que a gente tem que se atentar. Uma prova nível 1, ela tem o relógio como inimigo. Relógio, Débora, para você conseguir dominar uma prova nível 1, terminar no tempo e se dar bem, você tem que treinar muitos exercícios com as características níveis 1. Por quê? Porque a grande dificuldade dos alunos, o grande calo no pé aí dos alunos de provas níveis 1 é finalizar a prova, certo? Boa parte dos candidatos não conseguem finalizar, deixa questões dissertativas em branco, chuta questões objetivas. E aí, gente, a chance de passar quando você faz um negócio desse, se for uma prova concorrida, ela é mínima, tá? A não ser que a lista rode muito e tal. Mas nunca conte com isso, tá? Nunca conte com isso. Sempre que você for se preparar, pense, eu quero passar na primeira lista, porque é angustiante ficar esperando essa lista rodar. Tudo bem? Então, olha só. Você tem que treinar questões para você terminar no tempo. Você tem que treinar ali, para você treinar o quê? Desenvolver a questão rápida, raciocínio lógico, tempo de resposta, boa interpretação. Por quê? Uma das características da prova nível 1 é ser objetiva. Então, você não tem texto longo para ler, você não tem grandes coisas para interpretar, é bater o olho na questão, entender o enunciado e executar. Beleza? Então, isso é muito importante para vocês. Então, eu tenho que treinar que tipo de questão? Questões objetivas, diretas, sem interpretação, onde eu bato o olho na questão, deduzo qual é a matéria e eu consigo rapidamente começar a executar. E consigo aí finalizar no tempo ideal. Então, eu tenho que começar a fazer questões entre 3, 2 minutos. Tem questões até que mais rápido que isso. Deu para entender? Isso é uma característica das provas níveis 1 que você precisa saber se você quer passar em medicina pela VUNESP esse ano. Deu para entender? Prova objetiva e direta. Uma diferença que tem entre os dois estilos de provas níveis 1, que a gente tem um estilo de prova que só tem questões objetivas e redação, e o outro estilo são as provas dissertativas. Para quem vai fazer, eu sei que tem gente nessa live que vai fazer prova que só tem questões objetivas, existem particularidades específicas dessas provas. Por quê? Porque quando a faculdade não tem questões dissertativas para selecionar os candidatos,
ela faz essa seleção dentro das questões objetivas, nada mais justo, né? Isso é justo, beleza? E aí tem alguns conteúdos muito característicos dessas provas, muito específico para quê? Para selecionar. Tem questões que são regionais, como a Unisul, por exemplo, é uma prova nível 1, mas tem vários conteúdos regionais. Então eu tenho que dominar isso para conseguir bem. Uniceub tem algumas características, né? Tem algumas questões ali que é muito da região, né? Então eu tenho que estar atento a isso. Então, uma coisa que muitos alunos me perguntam, e agora posso responder vocês, Débora, as provas, né? Níveis 1 são todas iguais? Se eu estudar para uma, eu estou pronta para outra? Não, não está. Ah, mas se eu estudar para as provas que só tem questões objetivas, eu não estou pronta para todas que têm objetivas? Não, também. Se você pegar uma prova da Unisul e da Uniceub, são distintas, completamente diferentes, ok? Cada uma com a sua particularidade da região e de seleção de candidato. Deu para entender isso? Então, é muito importante você entender que, apesar da gente ter um volume enorme de provas níveis 1, elas não são iguais. A vantagem que você tem em fazer provas níveis 1, qual que é? Você tem o conteúdo base igual. Ah, qual é o conteúdo base e o grau de complexidade? É o mesmo. Então, olha a quantidade, o leque de opções que te abre. Então, eu consigo escolher aí uma quantidade de provas que eu consigo fazer, né? Que eu consigo executar, por quê? O conteúdo base e o grau de complexidade é igual. Então, eu já consigo ganhar aí muitas questões. Deu para entender? Aí só falta o quê? Eu organizar o que? Conteúdo específico e, olha, trabalhar muito em cima disso. Me fala se ficou claro, por enquanto, com relação a isso. E com relação a relógio, que o nosso problema que eu tenho que resolver, o primeiro problema que eu tenho que resolver é o tempo. Ficou claro? Então, Carol, aí ó, tem que ver. Como você me perguntou da FGV, eu não tenho base da FGV para te responder, beleza? Tarará, tarará. Deu para entender? Por enquanto, coloca aqui para mim se deu para entender isso. Gente, agora uma sacada extremamente importante para vocês aqui, tá? Eu falo muito desse negócio de você treinar questões, trabalhar exercícios, para você treinar tempo. Cuidado! Qual que é a dica de ouro aqui para vocês? Só treine tempo, só treine cronômetro, porque você vai ter que treinar muito cronômetro, até para você treinar essa angústia, esse nervoso, essa ansiedade para finalizar. Tudo bem? Só treine isso depois que você dominar conteúdo base, ok? Eu até falei isso em uma outra live. Tem alunos que querem treinar, fazer simulado, fazer desafio, fazer prova, mas ele não sabe conteúdo base. Gente, isso não existe, tá? Primeiro você cria a base, depois você treina. Não adianta você treinar uma coisa que você não tem base nenhuma, beleza? Peguei um bebê que não sabe andar e mando ele correr. Vai se arrebentar. Né? Se ele conseguir sair do lugar, ele vai se arrebentar. Entende o que eu tô falando? É a mesma coisa de você querer fazer prova, fazer simulado sem ter base. É a mesma coisa, gente. Imagina a cena. Pega um bebê que começou a caminhar agora, começou a dar os primeiros passos e tenta fazer esse bebê correr. Isso existe, certo? Se esse bebê sair do lugar, ele vai se machucar. Por quê? Porque ele não tem base ainda. A gente que já anda muito tempo, a gente cai quando vai correr, certo? Então, essa analogia que você precisa entender, que não dá para você começar a fazer provas, começar a fazer simulados a cronômetro, se você ainda não tem base. Você só vai autoafirmar que você não sabe, que é difícil, que é complexo, que pode ser que não dê certo. Nada disso te ajuda, ok? Nada disso te ajuda. Então, primeira coisa, crie base antes de começar a fazer isso. Então, aqui, quando eu falo para você treinar questões, cronometrar, trabalhar tempo, eu estou partindo do princípio que a base você já tem, ok? Débora, e se eu não tenho? Se você não tem, você tem que criar. Sem criar base, esquece simulado, esquece prova, porque não vai dar certo. Tudo bem? Ah, mas eu estudo por prova. Sem base, você não vai estudar. Você vai fazer. Pode ser que você decore, que não vai adiantar absolutamente nada e, infelizmente, você não vai conseguir sua aprovação. Deu para entender isso? Só um adendo aqui para ter certeza que isso ficou claro. Então, não adianta querer começar a fazer simulado, trabalhar cronômetro, trabalhar questões e tempo. Se, eu não sei nada de probabilidade, mas eu vou ver quanto tempo eu gasto para fazer uma questão de probabilidade. Gente, isso não faz sentido. Eu não sei nada de geometria plana, eu vou ver quanto tempo eu gasto para fazer uma questão de geometria plana.
Não vai dar certo. Vai gastar um dia, você não sabe nada. Aí vai ter que procurar uma característica e volta e tenta, erra, vê resolução. Não faz o menor sentido esse tipo de estudos, beleza? Primeiro você cria a base, depois você treina a sua base e fortalece, ok? Aí sim, para aprender, você faz muitos exercícios para você se fortalecer. Beleza? Deu para entender? Sim ou não? Uma coisa extremamente importante para quem vai fazer prova que tem questões dissertativas, e boa parte das provas tem, né? Eu diria que a maioria tem. O que a gente tem que saber? Critério de correção. Gente, uma ótima notícia para quem vai fazer prova que tem questões dissertativas, né? São Caetano, São Camilo, Unisa, sei lá, qualquer prova dissertativa que você for fazer. A ótima notícia que eu tenho para te dar é que o critério de correção de uma prova nível 1 é mais leve. Exatamente. Se você quer passar em uma prova de medicina da VUNESP, nível 1 esse ano, você tem um critério menos exigente do que uma prova nível 2 e nível 3. Então, olha só, para as provas níveis 1, se você deixar a linha de raciocínio, deixar toda a sua lógica de como você fez e tiver certo, né? Porque tem alunos que colocam uma lógica e chega no final e põe outro resultado. Ou ele coloca um resultado e mostra uma outra lógica. Não, tem que fazer sentido, tá? Se o que você fez tiver raciocínio lógico, fizer sentido e coerente com a sua resposta, tá ali, tá aceito. Beleza? Tem algumas faculdades que têm um critério um pouquinho mais elevado. Quais, Débora? Por exemplo, a Unimes, em Santos, tem um critério de seleção um pouco mais elevado. Tem uma ou outra que exige um pouco mais. A São Caetano, porque é bastante concorrida agora. A São Camilo pega um pouquinho ali em algumas questões por conta da exigência. O que você tem que ter na cabeça? O grau de exigência na prova dissertativa vai depender do quê? Da concorrência. Ah, quantos candidatos tem por vaga? 10 por vaga, ok. É difícil ter uma faculdade com 10 por vaga, tá? Só um extremo para você entender o que eu tô falando. Vai ter um grau de exigência. Ah, não, eu tenho 100 por vaga. Opa, vamos exigir muito mais, porque eu tenho 100 candidatos para cada uma vaga. Então, eu posso cobrar e tirar o melhor, porque eu quero os melhores. Gente, você nunca pode esquecer disso. A universidade, ela quer os melhores dentro da faculdade, porque isso é bom para ela também, beleza? Então, o grau de complexidade de exigência na prova dissertativa vai depender dessa concorrência. Então, até o cuidado com isso, porque tem alguns alunos que falam, qual que é a prova mais fácil de entrar? Talvez não seja bom para sua reputação depois, então cuidado com isso, beleza? Então, não vá pela faculdade mais fácil, vá pela faculdade que você realmente deseja, que você realmente quer passar, que você realmente ali decidiu que você quer fazer medicina. Se for a mais fácil por coincidência, ok, não tem problema. Só que não se deixe levar por isso, beleza? Até porque não tem prova fácil quando você não estuda. Fechou? Tudo bem? Então, ó, uma característica da prova nível 1, que tem questões dissertativas, é o fato de ter menos exigência no critério do que prova nível 2 e nível 3. O critério de correção de prova dissertativa das 30 provas que nós temos, eles são iguais? Não, né? Pelo motivo que eu acabei de falar, porque a concorrência muda. Tem prova que tem 30 por vaga, tem prova que tem 20 por vaga, tem prova que tem 40, 50 por vaga. Então, depende aí da concorrência para ver esse critério de correção. Tudo bem? Beleza? E as provas que não têm questões dissertativas, a gente seleciona por questões objetivas. Vou dar só um exemplo aqui para ver se fica claro, tá? Propriedades coligativas. É uma matéria pouquíssimo cobrada nas provas de São Paulo, aqui Unisa, São Caetano. Esse ano talvez possa ser que caia, mas é uma matéria assim bem light aqui para gente. Lá em Brasília, na Uniceub, é uma questão extremamente característica. É muito difícil na CEUB não ter uma questão de propriedades coligativas. E ela aparece de N formas, conceitual, né, misturando conteúdo. Às vezes ela não tem cara de uma questão de propriedades coligativas. Por quê? Ela quer selecionar. E é um conteúdo regional ali, certo? É um foco. Débora, tem outras provas que também cobram propriedades coligativas? Sim, mas a Uniceub com certeza. Aluno que vai fazer a Uniceub tem que estudar essa matéria muito mais do que quem vai fazer São Caetano, quem vai fazer Unisa, quem vai fazer as provas aqui de São Paulo. Deu para entender? Só para vocês entenderem aí a diferença entre uma prova e outra, porque senão cai aquela coisa de que é nível 1, então é tudo igual. Não, não é. Tudo bem? Beleza?
Conteúdos específicos de nível 1. Foi o que eu falei aqui, acabei de falar. Estou ticando aqui para não esquecer nada que eu preciso falar para vocês, tá? Esses conteúdos dependem de cada prova, de cada região. Coloca aqui para mim, quem está ao vivo, quais são as faculdades que você vai prestar. Níveis 1. Alguém no Instagram colocou para mim que seria aí a São Caetano. Tem alguém que vai fazer aqui Uniceub, Univas, Unisul. Coloca aqui para mim. Quero saber aqui onde é que vocês vão fazer. Até porque, dependendo de onde vocês vão fazer, vai ter aí as particularidades. Beleza? Que mais? Aqui, ó, Débora... Opa, Débora Pagar aqui no YouTube, gente. Perguntou aqui para mim. Meu também é Pagar. Perguntou aqui, ó. Quais as características da Unify? Então, é uma prova nível 1, ela é objetiva, também tem as suas particularidades específicas, né? A grande sacada que eu daria para você, qual que é? Aqui, Débora. A sacada é a seguinte, treine questões objetivas e diretas. Se você tiver essa habilidade, souber o conteúdo base e os conteúdos específicos, você conseguir finalizar no tempo em simulados, você tende a ir muito bem. Beleza? Uniceub, a Lu Furtado, tá aqui, ó. Vai fazer Uniceub. Aí, ó, quem tá aqui que vai fazer Ceub já ganhou um presente, hein? Então, já veio propriedades coligativas, parte de química, já é uma matéria que você tem que dominar. Se você dominar bem, provavelmente você vai ganhar uma questão que muita gente vai perder. Beleza? Por quê? Porque é uma questão que geralmente os alunos erram, tá? Então, é importante, porque ela vem mascarada com uma série de outras coisas. Tudo bem? Deu para entender isso? E aí, gente, o que é importante vocês entenderem? As características, tá? Cada prova tem as características específicas. Beleza? Então, tem prova, igual a Uniceub, se eu não me engano, tem 54 questões, certo? Tem a Univas, que tem, se eu não me engano, 60 questões objetivas. Então, cada prova tem a sua particularidade. Cuidado com isso. Beleza? Dúvidas, coloca no chat. Luiz, pode atrasar quantos dias a lista? Nenhum, tô brincando. Depois você manda mensagem privada que eu te ajudo. Beleza? A Lu é aluna da mentoria. Tá nos blocos, né, Lu? Tá nos blocos, atrasou, não tem problema. Manda depois mensagem pra gente que eu te ajudo. Beleza? Deu para entender, gente? Aí uma pergunta que eu recebo muito com relação às provas níveis 1 é a seguinte: Débora, quando que eu começo a fazer simulado? Quando eu começo a fazer desafios? Quando eu começo a fazer provas antigas? Quais provas eu tenho que fazer? Eu recebo muito essa pergunta. Então, vamos entender isso daqui, tá? Olha só. Primeira coisa, você só começa a fazer simulados, provas e desafios quando? Quando você domina conteúdo base. Ponto. Ok? Débora, o que são conteúdos bases? Conteúdo base. Conteúdo base é aquele conteúdo que cai em todas as provas de medicina da VUNESP. Só que aí você tem que dominá-lo com as características de nível 1. Deu para entender? Primeiro ponto, antes de qualquer coisa, só faço simulado, prova e desafio quando eu tenho conteúdo base. Ponto final. Inegociável isso. Mas a minha prova, Débora, já vai acontecer agora em maio. Não é bom eu já começar a ver umas provas antigas para eu ter uma ideia de como é? Não é bom. Se você não tem conteúdo base, você só vai queimar energia. Beleza? Então, primeiro ponto, fala aqui para mim se é claro para vocês. Primeiro ponto, conteúdo base de matemática, de física, de química, de geografia, de história, qualquer outro. Se você não tem conteúdo base, esquece a sua prova daqui a 2 meses, certo? Aí tem aluno que pergunta, Débora, dá tempo? Eu estou aqui no dia 21 de março. É possível estudar, me preparar e passar em medicina, sei lá, na São Camilo, na São Caetano, na Unis, daqui a 2, 3 meses? Te garanto que dá. Eu tenho alunos, já tive alunos, né, que foram aprovados em 2, 3 meses de preparação. Gente, só que é uma energia total focada em um único lugar. Beleza? Então, é possível. Só que não adianta começar com provas se você não tem conteúdo base ainda. Tudo bem? Então, é extremamente importante para vocês. Só faço simulado, desafio e provas quando eu tenho base. Ponto. Beleza? Isso ficou claro? Débora,
eu já tenho conteúdo base de todas essas matérias. O que eu faço agora? Beleza, agora que você tem o conteúdo base, aí sim você faz provas antigas, você faz desafios, você faz simulado, só que com um único cuidado. Você precisa fazer tudo isso, sendo que essas questões que você vai resolver, tanto das provas quanto dos desafios e dos simulados, eles precisam ser semelhantes ao que vai ser cobrado na sua prova do vestibular. Vou fazer o NISA, tá? Tô pegando exemplos aqui só para vocês entenderem. Se eu vou fazer o NISA, quais são as características da UNISA? Uma prova de 40 questões objetivas, 8 questões dissertativas, 4 de química e 4 de biologia e uma redação. É isso que eu tenho que treinar, dentro do tempo. Vou fazer São Caetano, a mesma coisa, 48 em redação. Vou fazer o Uniceub, não tem dissertativa, não tem que treinar critério. Vou treinar velocidade em questões objetivas e redação, beleza? E eu tenho que saber disso antes de começar a fazer, senão eu vou me perder no meio do caminho. Deu para entender isso? Me fala se isso é claro para todo mundo. Tem que ficar claro isso, gente. Senão eu me perco no caminho, beleza? Ah, não, eu vou fazer o NIME, só tem no final do ano. 48 redação. Eu tenho que entender isso. Se eu não conseguir, se eu não identificar a minha prova, eu tendo a ficar treinando coisas que não vai ser cobrado de mim. Deu para entender? Então eu faço simulado quando eu tenho essa base, começo a treinar dentro das minhas características. Comecei a treinar, aí sim eu vou lapidar o meu conhecimento. Aí eu vou usar o cronômetro, eu preciso conhecer o critério de correção para eu saber se seria aceita a minha resposta ou não, se ela é aceita 100% ou não, se a minha redação está dentro aí do perfil da VUNESP. Então, todo esse processo a gente faz depois do conteúdo base. Tudo bem? Fechou? Então, só para recapitular aqui, quais são as características de uma prova nível 1? Objetiva, direta. Temos 2 perfis de provas níveis 1, certo? Com questões só objetivas, questões objetivas e dissertativas e redação. Beleza? E nós temos que treinar o grande diferencial das provas níveis 1, relógio. Beleza? Muito bem! Se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu vou olhar agora e vou responder vocês. Carol perguntou aqui, questões discursivas de química e biologia, tem que treinar e estudar muito? Sim, independente da prova que você vai fazer, sim. Mas o critério, uma coisa que tem que ter muito cuidado aqui, é que para as provas dissertativas, não basta você dominar somente conteúdo. Você tem que dominar conteúdo e banca, tá? Porque o critério está ali. A banca ela tem um padrão de resposta e é aquilo que ela quer da sua resolução. Então, você vai treinar conteúdo e como a banca quer para você conseguir casar as duas coisas. Beleza? Gabi perguntou como conhecer critério de correção. Olha só, Gabi, infelizmente, a VUNESP ela não disponibiliza critério de correção de nenhuma prova para nenhum candidato, tá? Débora, e como que você sabe, então, qual é o critério de correção? Porque eu tenho uma experiência com a VUNESP há mais de 15 anos. Então, eu só trabalho com a VUNESP, sou uma especialista nas provas de medicina da VUNESP, por isso que eu conheço o critério, beleza? Então, é por isso, gente, que eu falo isso com vocês com muita frequência. Escolha a banca, tá? Porque são bancas muito distintas, muito distintas. Então, o que é aceito na VUNESP não necessariamente é aceito em outra banca, o que é aceito em outra banca não necessariamente é aceito na VUNESP. Só para vocês entenderem o que eu estou falando, tem uma característica de química, né? Que demorou muito, foi tirado, não era mais padrão, não era aceito em faculdades, a VUNESP ainda aceitava. Tem uns 2 anos que a VUNESP não aceita mais. Então, assim, conhecer isso é fundamental. Mas, Débora, isso é disponibilizado em edital? Não, não é. Não é. O que tem para vocês muitas vezes, né? E que aí entra muitos alunos entram com recurso. Ele responde, ele chega no resultado e aí a nota não é inteira. E aí não entende. Muitas vezes o aluno não tem resposta, né? Peraí, se eu fiz a questão, uma questão de exatas, né? De matemática ou de física, por exemplo. Porque química tem mais essa parte de interpretação. Mas vamos supor, física e matemática, que é cálculo. Fiz a questão, cheguei na resposta, por que eu não atingi a nota toda? Porque provavelmente não está no critério. Ancorou de um jeito e você não usou a âncora. Aí você entra com recurso. Só vem dizendo para você que não foi aceito, né?
Por quê? Não vem explicando para você, porque não está dentro do critério de correção. Então, você tem que ver o quê? As âncoras, os comandos, e isso não é disponibilizado. Beleza? Respondido aqui para vocês? Muito bem, muito bem. Gente, como sempre, é um prazer enorme estar com vocês. Ó, quem está no YouTube, não sei se viu, mas eu coloquei no Instagram, depois que você não me segue no Instagram, vai lá, me segue e salva o post. Eu fiz um post lá no Instagram hoje com os temas das nossas lives. A gente tem lives a semana de manhã e à noite. Às 8 da manhã nós temos live e às 18 horas, né, nós temos live. E cada uma delas tem um tema, tá? Então, depois você vai lá no Instagram, salva o post para você saber exatamente do que eu vou falar amanhã, 8 horas. Depois vai lá, olha lá, qual que é o tema? Me interessa? Débora, vai ficar disponível depois essa live? Não, assim que terminar eu vou tirar. Então, entra nas lives, deixa a sua dúvida, deixa a sua pergunta, que vai ser um prazer aí responder vocês. Pode ser que em algum momento lá na frente isso vai ser disponibilizado, mas agora não. Então, participe aqui ao vivo, até porque, gente, participando aqui, você tem a oportunidade de perguntar e eu te responder. Tudo bem? Fechou? Então, quem está no YouTube, se não me segue no Instagram, depois vai lá, me segue no Instagram, salva o post e eu aguardo vocês aqui amanhã, beleza? Maiara, vamos ver aqui, ó. Veja, vou responder a Maiara, vou responder aqui, gente. Eu gosto de responder, olha só. Desculpa a ignorância, mas a Unifesp é nível... Não é ignorância, muita gente não sabe, Maiara. Então, sempre pergunte, tá? A Unifesp é nível 3, é a top das tops. Eu diria que é a prova mais complexa que a VUNESP tem, beleza? Se a gente fosse analisar e comparar com outras provas, né, com grau de dificuldade, nós temos 4 provas níveis 3. Nós temos a Unifesp, o Einstein, a ABC e o Mackenzie do Paraná. 4 provas níveis 3. São distintas. A mais próxima que tem é a ABC e Mackenzie, mas são provas ainda assim diferentes, beleza? De todas as provas níveis 3, com certeza a Unifesp é a prova mais exigente que nós temos. Ok? Respondida a sua pergunta? Só fala aqui para mim se está respondida. Então, nós temos 4 níveis 3 e temos 6 níveis 2. O restante tudo é nível 1. Para quem vai fazer prova nível 1, é festa. É só festa. Beleza? Temos muitas opções, né? Se o aluno tiver disponibilidade de morar em outra localização, ele pode fazer N provas, tem várias semelhanças, ele pode aproveitar muito aí o estudo dele de uma prova para outra, né? Basta saber aí as características, o que é viável ou não. Deu para entender? O medo está grande de prestar. Nada, Maiara. Não tenha medo, tá? Olha só, uma coisa que eu falo para os meus alunos, e não só para os meus alunos, mas em toda a live, e eu posso te garantir, isso é o seguinte: não existe prova difícil de passar. Existe a prova que você não estudou para passar, tá? Então, se você decidiu que é a Unifesp, passe na Unifesp. Mas queira pagar o preço de estudar para ela, ok? Então, você tem que saber o que estudar, como estudar e fazer o sacrifício que precisa ser feito, que é sentar ali e fazer tudo que precisa ser feito. Ah, eu tenho que pegar todos os livros da minha frente e começar a estudar desesperadamente? Não, não é isso. Você tem que saber exatamente o que vai ser cobrado de você e você tem que estudar aquilo, né? Com foco, com força e determinação. Se você fizer isso, chega no final do ano, você faz o vestibular e passa, ok? Então, a única coisa que você precisa é saber o que estudar, como estudar e gastar toda a sua energia em cima disso, beleza? E aí, quando você for fazer a prova, não vai ser uma prova fácil, não existe prova fácil para medicina, mas vai ser uma prova possível de você fazer e passar. Beleza? Então, não sinta medo, tá? Não deixe essa prova te assustar. Se o que você quer é medicina Unifesp, essa prova não pode te assustar. Fechou? Tudo bem? Vamos lá, gente. Olha só, uma ótima noite para vocês. Eu encontro vocês. Posso usar o Einstein junto? Ou o ideal seria só... Você pode estudar, se preparar para as duas. Só que são provas distintas. Você tem que saber disso, tá? É possível você estudar para o Einstein e para a Unifesp. Sem sombra de dúvidas. É possível. Mas, com consciência que para você ir para o Einstein você vai com uma cabeça, para a Unifesp você vai com outra cabeça. O Einstein tem um critério de correção, a Unifesp tem outro critério de correção. Mas sim, é possível, tá? Tem alunos que fazem Einstein, Santa Casa, ABC, Unifesp. É possível se preparar para todas elas? Sim. Desde que você saiba as características e as particularidades delas. Mas sim, é possível. Beleza? Com certeza é. Garanta a sua vaga.
Demora. Em que ponto você acha que a prova da FAMEA... Não entendi. Espera aí. Em que ponto você acha que a prova da FAMEA mudou? Tudo, né? Mudou a banca, muda tudo. Não acredito que em grau de dificuldade, mas a formação, a formatação, a prioridade. Então, assim, gente, não se sabe se a FAMEA esse ano vai ser VUNESP, vai ser FGV, a gente não sabe. Mas mudou a banca, muda bastante coisa. Ainda para tirar alguma coisa da VUNESP mesmo, que agora... Então, a gente não tem certeza, né, Ana, que vai ser FGV esse ano. Infelizmente, a gente não tem essa informação. Eu até procurei saber para dar essa informação para vocês, se vai ser FGV, se volta a ser VUNESP, ou se vai ser uma outra banca, que pode ser uma outra, né? Mas eles nunca falam. Fala que o edital só vai saber quando o edital for liberado. Enfim, a gente tem que esperar o edital, tá? Mas eu sou a favor de estudar pela banca, tá? Então, se é banca FGV, estude banca FGV, ok? Se é banca VUNESP, estude banca VUNESP. É o que eu falo para os alunos. Não queira fazer o Unesp se você for para a Unicamp. Não queira fazer o Unicamp se você for para a Unesp, ok? Foca na banca. Se o que você quer é a FAMEMA e se for FGV, foca na FGV. Beleza?